Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro de educação em astronomia. Hoje falando sobre divulgação científica e o ensino da astronomia, a importância do diálogo entre jornalistas e cientistas. Eu passo agora a palavra, então, para a Cione Rodrigues da Silva. Está contigo, Cione. Ok, vamos compartilhar aqui a minha tela, então. Ficou a tela cheia? Agora sim, né? Olá, olá, boa noite a todas e todos. Muito obrigada pela presença de vocês, estou muito feliz pelo convite, muito obrigada ao Guilherme, muito obrigada ao professor Rodolfo. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cione. Na real, meu nome é Cioneia, mas quase ninguém me chama por este nome. Então, eu uso um pedacinho do meu nome, que é Cione. E hoje nós vamos falar, então, um pouquinho sobre divulgação científica e ensino da astronomia, a importância do diálogo entre cientistas e jornalistas. Para quem não me conhece também, eu sou doutoranda aqui do programa da Unesp, em Educação para a Ciência. Sou monitora do Observatório Didático de Astronomia, aqui tem as logos, né? E também sou colaboradora no programa de divulgação científica de astronomia. Vou dar um spoiler já, que é o Astrolab, e eu vou falar sobre ele quase no finalzinho dessa apresentação. Ok? Deixa as dúvidas, então, para vocês colocarem no chat, depois o Guilherme vai me ajudando aqui, porque eu não vou conseguir ver as dúvidas e apresentar ao mesmo tempo. Ok? Aqui está o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, é só mandar ali para mim. Joia? Vamos lá, então. Ao longo dessa atividade, nós tentaremos responder algumas questões como: o que é divulgação científica? É importante comunicar a minha pesquisa para a mídia? Qual a relação entre cientistas e jornalistas, ou vice-versa, entre jornalistas e cientistas? Onde posso encontrar vídeos de divulgação científica de astronomia? Entre outras questões. Ou, de repente, nós poderemos sair com mais dúvidas, ok? Muito importante, pessoal, caso tenha alguma dúvida, escreve ali no chat, eu vou estar tentando responder da melhor forma possível, ok? E muito importante, não saiam com dúvidas. Bom, então, começando. Quando eu falo divulgação científica, qual que é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Qual que é a primeira palavra? O que você lembra? Escreve aqui pra gente no chat, depois eu vou estar lendo tudo certinho, ok? Bom, não sei o que você pensou aí, mas talvez você tenha pensado que é um ato ou ação de comunicar ciência. Ok. Não, Sônia, eu acho que é algo que vai muito além da própria semântica, eu acho que não é só eu chegar aqui e começar a falar sobre ciência, eu acho que é algo mais profundo, que vai muito além. Ok, sem problemas. Eu acho que é uma coisa que não é unidirecional, linear. Bacana. Esses dois autores, eles trazem, basicamente, que eles apontam, né, basicamente, a 4 modelos de comunicação em ciência. E um desses modelos, eles identificaram que é o mais utilizado na atualidade, que é o modelo de déficit cognitivo. O que é isso? Tem o comunicador de ciência, tem o cientista, o jornalista, enfim, a pessoa que vai falar sobre ciência, ela simplesmente chega e despeja todo um conteúdo em cima daquele público. Ela menospreza, ela despreza todo o conhecimento que aquele público tem. Eles identificaram que esse é o modelo mais utilizado na atualidade. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Olha, Sônia, eu imagino que seja um caminho dialógico entre ciência e público. Ok. Só que esse caminho dialógico, concordam comigo que eu tenho uma lacuna aqui no meio? Eu tenho a ciência, eu tenho o público, eu tenho uma lacuna. Quem está nessa lacuna? Os comunicadores de ciência, os monitores do planetário, os monitores do observatório, os jornalistas que escrevem sobre ciência, os próprios cientistas, né? Porém, é um caminho dialógico. Se é um diálogo, eu falo para alguém e eu falo com alguém. E alguém fala comigo, certo? Bom, Cione, talvez vocês tenham pensado que é algo que faz parte da responsabilidade do cientista, responsabilidade social. Ok, super concordo.
E, não, senhora, eu acho que divulgação científica é algo que tem que ser uma linguagem extremamente acessível. Ok, sem problemas. O mais importante, pessoal, é que vocês lembrem que não há uma definição entre os especialistas. Da mesma forma que o professor Rafael trabalhou na aula passada, a definição do conceito, né, de ficção científica, também não há uma definição entre os especialistas. Então, você vai encontrar um autor que vai falar uma coisa, um autor que vai falar outra coisa. O importante é que você compreenda a dinâmica da atividade, ok? Bom, então, por que divulgar ciência é importante? Na opinião de vocês, é importante divulgar ciência? Não sei, vamos ver. E aí, quem já assistiu às minhas aulas, quem já assistiu às minhas apresentações, sabe que eu sou a maluca da tirinha, né? Então, evidente que não poderia faltar uma tirinha hoje. E aí eu trago essa tirinha do Luiz Fernando Veríssimo. Ué, não coloquei a fonte? Das cobras, né? Então, no primeiro quadrinho. Será que algum dia os cientistas conseguirão explicar o universo? Acho que sim, mas só para outros cientistas. Bom, o que essa tirinha quer dizer? Divulgar ciência, ela faz parte da responsabilidade social do cientista. Isso é inegável, pessoal. Quando eu falo em divulgar a minha pesquisa, divulgar a pesquisa do outro, faz parte da minha responsabilidade social, faz parte do meu engajamento com o público. Divulgar ciência também, ela aproxima o público das descobertas científicas, né? Então, a gente já teve ali uma palhinha quando o Guilherme trouxe o lançamento do robozinho, né, que vai para Marte. Ela estava aproximando o público da ciência. Fortalece o negacionismo, isso é indiscutível. Quanto mais você divulgar ciência, mais você vai fortalecer o negacionismo, embora tenha muitas pessoas que ainda não acreditam, né, na ciência, muita gente sabe, né? Não vou nem entrar aqui nesses assuntos. Mas isso é um fortalecimento. Quando eu divulgo ciência, quando eu falo de ciência, eu estou tentando combater o negacionismo. E ela também favorece para o fortalecimento da cultura científica. Bom, mas isso só será efetivo se a linguagem for acessível a todos, né? Então, por isso que eu trouxe ali a tirinha das cobrinhas. Ali estava a referência. Bom, mas neste momento você deve estar pensando, legal, senhor, eu quero divulgar minha pesquisa, eu quero falar com os jornalistas, eu quero falar na mídia. E aí, como que fica? Bom, tem uma jornalista, a Fabíola Oliveira, que ela diz que tem basicamente 4 tipos, né, estereotipado, 4 tipos de cientistas. E aí eu trago a tirinha do Dr. Ego. Eu não achei a tirinha original, então eu trouxe a fonte nesse artigo do Fioravante e colaboradores da revista História, Ciência e Saúde Manguinhos. É um artigo muito bacana que ele trata a questão da humanização da ciência, né, dos cientistas. Bom, então ali o Dr. Ego fala, tudo que eu falei saiu errado no jornal, com uma cara muito brava, né? Também você só falou cientifiquez. Da próxima vez, fale como gente, né? Por que isso, pessoal? Na literatura, nós vamos encontrar muito esse abismo, essa distância que os cientistas têm em falar com a imprensa e da imprensa com os cientistas. Ambos os lados, certo? Então, a Fabíola Oliveira, ela traz para nós uma colocação de 4 estereótipos de cientistas. Ela diz que o primeiro é a Torre de Marfim, o cientista Torre de Marfim, que é aquele cara que ele não fala com a imprensa, ele acha que o jornalista científico ele não tem capacidade para escrever sobre ciência e que ele não vai falar nada daquilo que ele falou, ele pode falar sobre a pesquisa dele e o cara não vai entender nada. É quase igual o nosso amigo ali, o Dr. Ego. O São Tomé é aquele que ele até fala com a imprensa, mas ele tem aquele pé atrás. Ele fica receoso, né? E ele quer ver a matéria antes dela ser publicada, né? Nossa, será que escreveram certo? E hoje em dia, conversando com os amigos que são da área de jornalismo, isso é quase impossível, porque a dinâmica ela é muito rápida, então não tem como você passar a pauta, passar a matéria para a pessoa ler antes. O socialite, ela diz que é aquele
cara que ele quase não fala da pesquisa dele, ele é o estrelinha, ele só tá ali para aparecer, né? Então, nossa, tá passando cometa. Ai, o cometa passou por minha causa, né? Então, é o cara que tá ali para aparecer. E o bom samaritano, que é aquele que fala com a imprensa, é aquele que tem uma real dimensão sobre uma real dimensão social do seu trabalho, é aquele que acredita no jornalismo científico, é aquele cara que realmente veio para somar. Ok? Tranquilo até aí? Bom, senhora, então você falou que legal, então eu tenho que comunicar a minha pesquisa, eu tenho que ter uma linguagem acessível, eu tenho que ser totalmente diferente do Dr. Ego. Mas por onde que eu começo? E aí eu trago mais uma tirinha, né? Eu sou maluca da tirinha, né? Deus do céu, olha os cientistas na TV, deixa, eles não sabem o que fazem. Brincadeiras à parte, quando os cientistas vão na TV, eles sabem o que eles fazem, porém a linguagem não é tão acessível assim, então fica algo, né? Bom, então por onde começar? Novamente, essa tirinha é do artigo do Fioravante Colaboradores. Eu sugiro, então, fazer parcerias com os centros de ciências, os museus de ciências, os planetários, observatórios, fazer a parceria com os comunicadores que já estão ali, os monitores, né? Esses monitores, eles estão constantemente em contato com o público, e eles conseguem ter uma linguagem mais acessível, eles conseguem ir além na transposição didática. Ah, Sônia, eu acho que eu não quero fazer parceria. Então começa com um texto de divulgação científica. Geralmente eu faço assim, eu escrevo um texto e eu peço para uma pessoa ler. Uma pessoa que não é da área. Se aquele texto ficou compreensível para aquela pessoa, ok, eu posso seguir em frente. Sônia, eu não gosto de fazer texto. Olha, quadrinhos. Sônia, eu não sei desenhar. Bom, aí fica complicado, né? Faz uma historinha e pede para alguém desenhar para você. Palestras. Tente fazer palestras, engajar o público de vocês. Sexta-feira, né, o professor Rodolfo já deu um spoiler. Não será no estilo palestra, será no estilo bate-papo, mas é uma forma de engajamento com o público. Quando eu trago bate-papo, eu aproximo aquele público, eu utilizo uma linguagem mais acessível. Lives, participação na mídia, tudo isso para você começar a divulgar a sua pesquisa, divulgar a ciência. E claro, né, mais importante ainda, a parceria com os profissionais da mídia. É muito importante essa parceria, pessoal, porque são eles que vão divulgar de fato a atividade de vocês. Bom, e aí você pergunta, ok, Sônia, já entendi que divulgar ciência é importante, eu já entendi que falar com o pessoal da mídia é importante, já entendi algumas formas de como começar. Mas é importante divulgar astronomia, ensinar astronomia? É importante? Bom, e aí eu trago para vocês alguns pontos de um artigo de um professor, assim, deveras famoso, né, que está aqui nos acompanhando. Justificativas para o ensino da astronomia, o que dizem os especialistas, isso, né, professor? Se não me falha a memória, mas está lá nas minhas referências, de 2014. Bom, então, neste artigo, deixa eu só fechar aqui minha tela que está me atrapalhando um pouquinho. Isso. Neste artigo, então, o professor Lang e o professor Nard, eles trazem que a astronomia, ela contribui para o processo de conhecimento enquanto uma construção histórica e filosófica. Ela é um exemplo de que ciência e tecnologia não estão distantes da sociedade. Por que isso? Ontem, anteontem, não me recordo ao certo, eu postei uma foto que eu havia tirado da Lua e choveu um comentário lá no meu Instagram, nossa, só foi possível porque eu estava no telescópio, lá. Gente, não, a astronomia, ela está tão presente no nosso dia a dia que qualquer pessoa pode começar observando o céu. Eu imagino que a Fabiana vai falar um pouquinho mais sobre isso quando ela for falar sobre a poluição luminosa e tudo mais. E é uma ciência que você não precisa de equipamentos, né? Afinal, todo mundo tem céu em casa, não é verdade? A não ser quando chove ou está nublado e realmente não tem céu para ninguém. Ela proporciona as atividades práticas e contextualizadas, né? Então, para quem está em sala de aula, de repente, vamos propor para os nossos alunos qual é a fase da Lua que nós estamos. Vamos observar, então, uma atividade prática e contextualizada, né? Ela favorece a observação sistemática, então, por que não observar a Lua durante um ciclo? Por que não observar durante um mês?
Vamos ver quais são as mudanças com ou sem equipamentos. Isso é muito importante, né? O que eu havia comentado. Muitas vezes as pessoas pensam que para você começar a observar o céu, você precisa ter um telescópio, você precisa ter um binóculo, uma super câmera, nada disso. Basta você olhar para o céu e começar a observação. Ciência altamente interdisciplinar. Eu já ouvi... Ai, Cione, eu trabalho com música, minha disciplina é música. O que isso tem a ver? Gente, vocês já viram quantos erros conceituais que tem nas músicas que falam de astronomia? Eu não vou nem me ater aqui, né? Porque são muitos. Então, eu consigo trabalhar astronomia no português, na geografia, na matemática, entre outros. Então, é uma ciência altamente interdisciplinar. Favorece para a desmistificação de conceitos e concepções alternativas. Isso é muito importante, principalmente com relação aos eclipses. As pessoas ainda têm algumas concepções alternativas, né? Alguns conceitos que não estão corretos. E ela proporciona a criticidade, né? Tanto de notícias sensacionalistas, quanto a criticidade em conceitos, né? Errôneos em livros didáticos. Isso o Rodolfo Fortunato já falou com vocês na aula passada, retrasada, né? E então não vou me ater muito nisso. Mas o professor que ele faz uma formação em astronomia, que ele está antenado, ele está ligado, ele vai saber quando tiver o erro lá na notícia ou o erro estiver nos livros, ele vai saber e ele vai falar, olha, isso aqui não está legal, vamos fazer certinho. E aí, novamente, eu tenho uma tirinha, né? Para ilustrar o que eu estava falando. Séculos de pesquisas e estudos foram gastos para descobrirem que a Terra era redonda, que era apenas um planeta orbitando em torno da estrela Sol, que o Sol era apenas mais uma estrela entre 200 bilhões de outras pertencentes à Via Láctea, que possui um diâmetro de 100 mil anos-luz, que essa galáxia era apenas mais uma entre bilhões nesse enorme universo. Nós somos apenas formigas que tentam decifrar os segredos do universo, porém nunca saímos da cozinha. Como obter esse conhecimento? Bem, você pode acreditar na primeira explicação, fácil, e viver bem assim. Ou buscar os segredos do universo através da astronomia, física, química, filosofia, abdicando de suas certezas e conceitos, abrindo espaço, assim, para o conhecimento filosófico e intelectual. E, no fim, teremos mais perguntas do que respostas. Nossa! É por isso que eu acredito na grande batata branca, né? Então, essa tirinha é de um blog que eu adoro, Um Sábado Qualquer. São os dois personagens, o Einstein e o Adão fica ali, né, ouvindo, e de repente ele fala, poxa, é por isso que eu acredito na batata branca, né? Então, por isso é importante a gente divulgar a astronomia, para que não acreditemos mais na batata branca. Ok? Continuando, então, a importância de se divulgar e ensinar a astronomia. Eu deixei por último esse aqui, embora lá no artigo do professor ele seja um dos primeiros, mas eu coloquei por último porque eu acho que é a cereja do bolo, né? Então, lá no artigo, o professor Lang e o professor Nard colocam aqui. O ensino de astronomia, ela conduz o habitante pensante do planeta Terra a reestruturações mentais. O que eles querem dizer com isso? Que há uma dimensão humanística. E se há uma dimensão humanística, ela proporciona o desenvolvimento de aspectos exclusivos da mente humana, como fascínio, admiração, curiosidade, contemplação e motivação. E aí, novamente, temos uma tirinha. Um casal, veja as estrelas lá em cima. Não sei se você sabe, mas tem literalmente centenas de estrelas no universo. Uau! E a Lua também. Cara, ela é gigante, sério, muito grande. Deixa eu só fechar aqui, que minha janelinha tá me atrapalhando. Ela é, tipo, maior que um carro, com certeza. Uau! Observem a cara de contemplação da moça. Observem o fascínio. E aí, eu, como sou uma pessoa extremamente ousada, né? Eu ouso dizer também que a astronomia, ela também serve de inspiração para os coraçõezinhos apaixonados, né? E aí temos mais uma tirinha. E eu prometo para vocês que é a minha última tirinha, embora eu seja maluca da tirinha, né? Então, no primeiro quadrinho temos uma pessoa contemplando o céu, no segundo quadrinho também. E aí ela começa a digitar. Estou olhando as estrelas, e você? Olhando as estrelas. Mesmo distantes, de certa forma, estavam em perfeita sintonia. Meu amigo, minha amiga, aí do outro lado da telinha, se você não deu um risinho, não deu aquele suspiro,
O seu coração está igual ao da Frozen. Da Elsa da Frozen. Brincadeiras à parte, eu imagino que a essa altura do campeonato, eu espero ter atingido meu objetivo de convencê-los de que divulgar ciência e divulgação científica é importante. Ok, vamos imaginar que vocês já tenham compreendido que divulgar ciência é importante, falar com a mídia é importante, estabelecer parcerias é importante, ensinar astronomia é importante. E aí, de repente, vocês podem me perguntar, ok, Sione, mas eu estou achando muito legal isso que você está falando, mas a gente sabe que pode ter alguns problemas de erros conceituais, tanto na mídia como em livros. E por onde eu começo, então? Bom, juro que o professor não pediu para fazer propaganda, tá? Bom, então nós temos o site do professor Lang. Como ele havia comentado na primeira aula desta série, ele disponibilizou no site vários links, vários PDFs, são links confiáveis, sem erros conceituais. Então pode acessar o site que eu tenho certeza que vai dar bom, ok? Que o material lá está tranquilo. Livros. Ai, Sione, eu não conheço livro nenhum. Bom, eu trouxe aqui a dica dos livros. Lógico, né? Até parece que eu não ia falar sobre livros. Temos este livro da capa amarela, Astronomia na Educação Infantil nos anos iniciais do ensino fundamental, relatos de professores, do professor Rodolfo Lang, e de uma moça chamada Sioneia. Este livro é muito bacana. Se você ainda não tem, minha amiga, meu amigo, eu sugiro que você adquira o mais rápido possível. Neste livro você vai encontrar várias atividades experimentais para você desenvolver com seus alunos, e o foco são os alunos do primeiro ciclo do ensino fundamental e da educação infantil. Tem mais de 100 fotos, então super indico este livro. Outro livro, Aprendendo a Ler o Céu, do professor Rodolfo Lang, para você que está iniciando nas observações do céu. Eu indico este livro, como o próprio nome diz, né? Um pequeno guia prático para astronomia observacional. Educação em Astronomia, ele é mais voltado para quem está trabalhando com a formação de professores em Educação em Astronomia, muito bacana também, super indico. E Jogos para o Ensino de Astronomia, do professor Bretones. Por que eu indiquei esses livros? Porque são livros que eu conheço e eu sei que tem bastante atividade prática, é uma linguagem acessível e está disponível para todos. A série Astroneus, que também o pessoal teve uma feliz ideia, ela é do YouTube, e eles reuniram os maiores, a galera do ensino de astronomia, astrônomos amadores, astrônomos profissionais, para discutir temas tanto do ensino quanto da astronomia profissional. Super indico para quem quer conhecer, a série está toda disponível no YouTube. Redes sociais do Planetário da Unipampa, eu não sei se é o Guilherme que faz a administração, mas eu sempre vejo... isso aí, Guilherme. Eu sempre vejo que ele está postando conteúdo de qualidade, ele posta as sessões do Planetário, tanto no YouTube, ele posta lá no Instagram, no Facebook. Gente, é muito material, não tem desculpa para falar, eu não vou trabalhar astronomia, eu não sei trabalhar astronomia. Redes sociais do Observatório Didático de Astronomia da Unesp, da qual eu faço parte, o professor Rodolfo também, e os outros colegas que estão aqui nos assistindo. Super indico, se você ainda não nos segue, dá o seu joinha, segue a gente lá. Sexta-feira teremos live, então super indico para vocês. Os nossos administradores das redes sociais, elas sempre estão postando conteúdo de qualidade, postando dica. Sione, estou com uma dúvida assim, assim, assado. Manda lá no direct que as meninas respondem também. Sione, na verdade eu queria saber mais como que andam as pesquisas, como que está essa parte de educação em astronomia. Atas do Simpósio Nacional de Educação em Astronomia, o SNEA. Lá tem uma série de trabalhos que você pode consultar. O que os professores estão desenvolvendo em sala, o que os pesquisadores da área estão desenvolvendo também. Ou também temos a Revista Latino-Americana de Educação em Astronomia, RELEA. E vídeos, temos a série do ABC da Astronomia, também disponível no YouTube. Os vídeos da Semana de Imersão Total em Astronomia, vulgo SEITA, né? E não poderia deixar de falar
o Astrolab, né? Então, como eu havia comentado com vocês, eu faço parte da equipe de colaboradores do Astrolab, e o Astrolab, ele é um exemplo de parceria entre cientistas e jornalistas que os resultados apontam que está dando, ó, super certo. Então, vamos lá conhecer o que é o Astrolab. O Astrolab ele surgiu em 2017 com a equipe da TV Unesp. A primeira temporada ela foi totalmente produzida pela equipe da TV Unesp. Primeira temporada 2017 e 2018. Essa temporada contou então com 13 episódios, né? Então ela é uma viagem pelo sistema solar e tem todos os planetas, né? Um episódio para cada planeta, um episódio do Sol, um episódio da Lua, um episódio dos corpos menores do sistema solar. Um episódio muito bacana sobre possibilidade de vida fora da Terra. E, curiosamente, o episódio com mais visualizações na plataforma do YouTube é o episódio sobre o planeta Urano. Quando eu havia montado essa apresentação, estava em mais de 10 mil visualizações. Então, indo aqui para a segunda temporada, que aconteceu 2018 e 2019. Lembram que lá na primeira temporada eu havia comentado que ele foi totalmente produzido pela TV Unesp? A partir de 2018, ele começou a ser desenvolvido com o auxílio da equipe do Observatório Didático de Astronomia. Então, como que surgiu a ideia do Astrolab? Qual que é a pegada do Astrolab? São vídeos curtos, no máximo 8 minutos, uma linguagem extremamente acessível, desenvolve um tema e vem um especialista da área e dá um foco naquele tema. Por exemplo, o último episódio que foi lançado foi o episódio das galáxias. Então, desenvolveu todo o tema falando sobre galáxias e veio o professor Rodolfo dando um foco falando sobre os tipos de galáxias. Essa é a pegada do Astrolab. Vídeos curtos de no máximo 8 minutos. Não chega nem 8 minutos, porque quando o Felipe vê que tem 2 laudas e meia de texto, ele já fala assim, não tá bom, corta. Então, como que foi? Em 2018, quem conhece o professor Rodolfo sabe que ele tem um jeitinho, assim, de pedir as coisas, né? E ele falou assim, olha, o pessoal da TV Unesp pediu ajuda pra gente desenvolver ali, tipo, ajudar no programa Astrolab. Conhece o Astrolab? Conheço. Então, né, o Astrolab, que a gente desenvolveu. Eu falei, mas que tipo de ajuda? É um texto. Eu falei, um texto? Um texto, né? Eu faço, né? Então, tá bom, vamos lá, professor. E aí, quando a gente chegou lá na reunião, não era um texto, eram vários textos, né? E eu falei, meu Deus do céu, não vou dar conta, né? Mas aí a gente começou a desenvolver. Então, essa segunda temporada, ela contou com 10 episódios. E o primeiro episódio dessa segunda temporada é exatamente esse que está aparecendo aí para vocês, o que são as constelações. Que foi o primeiro texto que eu fiz, que eu desenvolvi. Quando eu montei essa apresentação, ela já estava em 74 mil visualizações. No texto que eu indiquei para os alunos do professor Guilherme, há 2 meses atrás, ele estava com 59 mil visualizações. E como nós fizemos essa parceria com o pessoal da TV Unesp, nós tivemos a liberdade de indicar os temas para eles. Então, o que eu pensei? Vamos trabalhar os temas que mais aparecem nos livros didáticos. Então, por isso que a série começou com constelações. Então, ela começa, o que são as constelações? Constelações de verão, constelações de inverno, constelações indígenas. Aliás, se vocês não assistiram ainda o episódio de constelações indígenas, por favor, assistam, que tem uma arte maravilhosa lá do pessoal do design, do videografismo, que está fantástico. E aí ele vem solstícios, equinócios, chuvas de meteoro, e tem um programa que foi sugestão do próprio pessoal da TV Unesp, do Felipe, que é o lixo espacial, e como funcionam os telescópios. Então, tópicos recorrentes nos livros didáticos, mais 2 programas com curiosidades. E assim a gente fecha a segunda temporada. Muito importante, pessoal, em 2018, o Astrolab ele recebeu o selo de conteúdo certificado da SAB. E também, em 2018, ele passou a ser veiculado na TV Futura. Bom, tranquilo até aí, né, gente? A terceira temporada, então... Nossa, bugou minha tela? Ou não? Tá tranquilo para vocês? Ficou estranho. Ficou, né? Deixa eu voltar aqui. Aí, agora foi, né? Isso. Terceira temporada, então, 2019, 2020, ela ainda está em construção. Ela já conta com 3 episódios, 5 episódios, o que são nebulosas, distâncias, galáxias, espectroscopia
Ah, esqueci um. Me ajuda depois, né? E nós também tivemos a liberdade de propor os temas para o pessoal da TV Unesp. Então, por isso, pessoal, que eu sempre foco que o diálogo entre os cientistas e os jornalistas, entre os cientistas e o pessoal da mídia, ele é muito importante. Por quê? Nós vamos pensar com a nossa cabeça da divulgação, com a nossa cabeça de professores. Eles vão pensar com a cabeça do engajamento do público, de visualizações. Então, é muito importante casar essas duas expertises. Então, nessa terceira temporada, nós sugerimos para o pessoal da TV Unesp os tópicos mais solicitados pelos visitantes do observatório. Então, nós identificamos que os visitantes tinham curiosidades de saber sobre determinados temas, e aí pensamos, poxa, por que não fazer um programa sobre determinado tema que o visitante quer saber? Curiosamente, o que são as nebulosas é o episódio da terceira temporada com o maior número de visualizações, né? Mais de 12 mil quando eu havia feito essa apresentação para vocês. Ok. Mas talvez vocês estejam se perguntando, por que o Astrolab é uma parceria que deu certo? Bom, nesses tempos de ensino remoto, tanto o professor Rodolfo como eu, nós estamos recebendo muito feedback dos professores que começaram a falar para nós que estavam utilizando o Astrolab como uma ferramenta didático-pedagógica. E aí eu trago, então, alguns comentários. Esses comentários eu retirei lá dos vídeos, né? São 3 alunos ali, 3 alunas discutindo, né? Só estou aqui porque minha professora mandou, na quarentena, a minha mandou todos os alunos assistirem, a minha também. Então, o que a gente tem de comentário ali de aluno e comentário de professores, então aqui eu trouxe 2 comentários de 2 professores, né? Um dizendo que usou com a turma do 3º ano do Fundamental e outro dizendo que iria usar com a turma do 6º ano. Por isso que eu volto e friso novamente a importância da linguagem acessível. Então, este professor usou com o aluno do 3º ano, o outro já ia usar com o aluno do 6º ano. Além disso, também, o Astrolab, né, os resultados apontam que ele está se tornando um modelo, né, de construção de programa de divulgação científica para outros programas, para pessoas que queiram fazer palestras e tudo mais. E, claro, muito importante, por isso que eu deixei a última tirinha do artigo do professor Rodolfo, ele está se tornando uma ferramenta capaz de encantar e cativar o público, né? E aí eu trago, então, mais alguns comentários, né? As pessoas ali falando. Obrigada, TV Unesp, obrigada, Astrolab, por fazer minhas noites de sono serem tão incríveis. O universo é incrivelmente incrível. As constelações, as galáxias, o cosmos em geral é realmente encantador. Não me canso de olhar. Que ótimo! Para mim, curioso, foi de extrema ajuda. Estou usando para me orientar. Obrigadão! Então, pessoal, por que o Astrolab está sendo um sucesso? Na nossa visão, os resultados apontam que o mais importante de tudo é a linguagem acessível. Ah, Sueli, mas dá para falar sobre o buraco negro do bebezinho ou vovozinho? Dá, basta você ter essa transposição didática, basta você ter essa vontade, esse carinho de falar com o seu público e engajar o seu público. Bom, aqui estão algumas referências e eu me despeço por hora por aqui, que eu acho que já estamos em 30 minutos que eu havia prometido cumprir. Ok? Muito obrigada. Bom, pessoal, temos tempos para perguntas. Tem vários comentários aqui no chat, vários parabéns, Opa! elogios. Vou pedir ajuda aí, Guilherme, porque eu fico perdidinha ali no chat. A gente tem aqui, por enquanto, elogios que as tirinhas auxiliam. A Maria Alice, que as tirinhas auxiliam muito na hora de ensinar, problematizar. Em épocas de pandemia tem sido muito de grande valia. Super Tem concordo, que está Maria. dizendo que não é famoso. Ah, como não? A Gleice, que colocou que o livro de Educação e Astronomia ajudou ela a escolher o tema de pesquisa. Perfeito. Tem até sugestões no final de possíveis pesquisas, super recomenda.
Para ir aquecendo o pessoal, né, pelo menos a gente aqui no sul está bem frio, precisa aquecer um pouco. Obrigada, Matheus, viu o seu comentário ali. Eu vou começar fazendo a minha pergunta. Vocês fizeram a escolha por fazer o Astrolab na TV Unesp, para disponibilizar ele através da TV Unesp? Por que que não fizeram através do canal do Observatório? Boa, Guilherme. Muitas pessoas nos questionam isso, né? Ah, Sione, a ideia do Astrolab foi de vocês? Foi sua? Não, a ideia do Astrolab foi da TV Unesp. Eu até esqueci o nome do coordenador, professor, me ajuda, por favor. É o Renê. O Renê, isso. Não está mais na TV Unesp, aliás, quando a Unesp dispensou vários funcionários no corte que teve, para economizar, né? O Renê, infelizmente, foi-se embora. Isso, infelizmente. E aí, quem assumiu, o Renê e o Felipe trabalhavam juntos, né? E aí, quem assumiu foi o Felipe. Então, o Felipe, ele faz toda a parte da produção do programa. E uma coisa que ele me contou é que, atualmente, o Astrolab, ele é o carro-chefe da TV Unesp. Ele é o programa de maior visualização da TV Unesp. E ele disse que, quando eu envio... Como que é o processo de produção do programa, então? Nós fazemos o texto, eu passo para o professor Rodolfo, para o professor Bosco, do IAG da USP, verificar este texto. Às vezes pode ter algum erro, alguma coisa, modificar a linguagem também, o professor corrige, me devolve o texto, eu envio para o Felipe. E aí eu brinco, eu falo que o Felipe dá a vida para o texto, né? Ele faz toda aquela mágica, toda aquela programação maravilhosa, aquela designer, tudo. E aí ele envia o vídeo para nós. E nós fazemos um pente fino do vídeo para verificar se não há nenhum erro conceitual, se tem alguma imagem que está ali que não está casando. E aí dá a devolutiva para ele. Se tiver tudo ok, ele sobe no YouTube e vai para o ar o programa. É isso. E ele disse assim, que ele trabalha com outras coisas lá na TV, mas quando chega a pauta do Astrolab, quando eu envio o texto para ele para tudo e o foco dele é o Astrolab. Então, eles trabalham com muito carinho. É impressionante. Assim, realmente é uma parceria que foi um diálogo muito bacana. Alguma pergunta, pessoal? Senão eu vou seguir com as minhas aqui. Na quarta passada eu aproveitei para encher de pergunta também. Ai, meu Deus! Eu vou seguir com as minhas aqui. Nessa época de pandemia, né, a gente tem que selecionar o que a gente vai assistir, porque tem muita coisa boa acontecendo. Todo mundo, né, como o mundo inteiro parou, então tem muita coisa acontecendo. Mas eu queria saber se a percepção tua e dos demais aqui também é a mesma que a minha. É que continua sendo as mesmas pessoas fazendo. Continuam sendo apenas os divulgadores e que os cientistas não entraram nessa, a não ser, é claro, os cientistas ligados com a área da saúde. A minha percepção é a mesma da de vocês? Parece que ainda existe a Torre de Marfim, não cedeu nem um pouco, a não ser lá na área da epidemiologia. Perfeito, Guilherme. Eu acredito que a sua percepção ela está perfeita. E muito importante, são os divulgadores e o pessoal da área de ensino. São os que mais fazem as atividades, divulgam o trabalho, fazem lives, palestras e tudo mais. E fora isso, eu acredito que ainda temos um grande número de torres de marfim por aí, né? Mas alguém, o pessoal tá quieto hoje. Tá quieto, então eu aproveito. Eu falei muito. Não, pessoal quieto, eu aproveito e faço todas as minhas perguntas daí. A maioria dos exemplos que tu deu quando eu estava falando lá da divulgação da astronomia,
né, era nessa questão de que todo mundo pode olhar para o céu e tudo mais. Mas eu queria que falasse um pouco sobre a importância da divulgação da chamada ciência hard, né, de por que que tem que fazer pesquisa em relatividade, por que que tem que fazer pesquisa em ondas gravitacionais, porque quando a gente olha assim, Deus do céu, para que que isso daí vão fazer pesquisa? É o comentário que a gente acaba escutando, né? De, estão jogando dinheiro fora, não precisa fazer pesquisa nisso, né? Eu queria que tu comentasse um pouco sobre a importância dessa pesquisa, da pesquisa básica, para o desenvolvimento em geral. E daí, claro, a importância da divulgação dessa pesquisa também. Ok. Eu penso, Guilherme, que isso faz parte da responsabilidade social do cientista. Então, se a gente ainda encontra perguntas do tipo, para que serve isso? Né? Ou é de comer? Inclusive, tem uma tirinha muito bacana naquele artigo do Fioravante e Colaboradores, né, que chega as pessoas e perguntam, tá, mas isso daí é de comer? Né? Então, às vezes as pessoas pensam que fazer pesquisa em problemas sociais, fazer pesquisa na ciência hard, é algo que né, vamos deixar de lado, tal, mas é muito importante e é mais importante ainda que os cientistas dessa área tenham esse discernimento, esse diálogo com a imprensa, porque eles é que vão trazer para o público, eles é que vão engajar o seu público. E evidente, quando a gente fala isso, ele está atrelado, está junto ali com a divulgação da astronomia em si, do ensino de astronomia. Eu não posso fugir da teoria das cordas, por exemplo, que você falou. Às vezes lá no observatório alguém vai me perguntar isso. Então eu vou falar da forma que eu acho mais adequada. Então é super importante ter esse diálogo, tanto com o pessoal que está ali em contato com o público, são os monitores, como com a mídia. Então todos os tipos de pesquisa, elas são importantes e devem ser divulgados, porque faz parte da responsabilidade social. O pessoal está dando comentários aqui no site. Eu não acredito que o professor Rodolfo Lang me fez uma pergunta. Aqui, por favor, do famoso professor Rodolfo Lang, comente um pouco sobre a fundamentação teórico-metodológica da sua tese. Caramba, professor! A essa hora? Bom, então a tese toda ela está estruturada de acordo com a análise do discurso da Annie Orlandi, e nós estamos permeando toda a tese através desse referencial teórico-metodológico. Evidente que eu preciso de subsídios para embasar o que eu estou falando. Se eu estou falando de diálogo, eu também preciso de subsídios tanto da área do jornalismo científico quanto da área de ensino de astronomia. E subsídios que me forneçam dados, bases de que esse diálogo ele é importante. Então, em poucas palavras, a tese ela é permeada pela análise do discurso. Então, toda a estrutura, desde a história da divulgação científica, o que é divulgação científica, a relação cientistas-jornalistas, e entre outros, eu estava desprevenida, hein, professor? Agora, pegando de memória, é difícil. Toda ela é permeada pela análise do discurso e outros autores das áreas de jornalismo científico, divulgação científica e ensino de astronomia. Parabéns, Sione. Muito bem. Vale lembrar que nós não tínhamos combinado com antecedência. Verdade. Eu quase tive um infarto aqui. Sione, imagina. E se eu perguntei, porque eu tinha certeza que você seria capaz de responder. Ai, que vergonha. Olha a minha cara ficando roxa. Não, é isso. Não, eu só perguntei isso para o pessoal que está pensando em fazer uma pós, ou já está na pós, né? Entender um pouco da fundamentação, onde você está se apoiando, né? Na sua tese, né? Já que essa apresentação sua está baseada na sua tese. Isso, tá, entendi. Desculpa aí qualquer coisa, Sione.
Temos aqui um texto longo do Eduardo Henneman. Vamos lá. Achei muito interessante, não conheço ainda o Astrolab. Assim que terminarmos, já irei dar uma olhada no programa. Hoje estamos em um momento onde temos um fácil acesso a muitas informações, porém pouco conhecimento. Divulgarmos materiais científicos ou onde encontrá-los, estaremos trazendo esse conhecimento. E isso desenvolve o senso crítico dos alunos, para desmistificarmos conceitos errôneos que existem hoje. Terra plana, por exemplo. Perfeito, Eduardo. Da última vez que eu falei sobre o Astrolab, eu não vou me lembrar quando foi, mas eu acho que faz uns 2 meses, mais ou menos, em uma live no Instagram. E aí eu recebi vários comentários da galera falando que estava fazendo o Astrolab Flix, né? Ou uma maratona do Astrolab. São vídeos curtinhos, de 5 minutinhos, então você consegue ali, né, em uma tacada, ver todos os episódios. E é isso mesmo que você falou. Quando a gente divulga ciência, não só a ciência e a astronomia, mas qualquer outro tipo de ciência, você está combatendo o negacionismo. Só que mesmo assim, ainda há pessoas que elas vão acreditar em determinados conceitos e elas vão se apegar àquilo. Eu esqueci o nome do autor, mas ele é da Fiocruz, se eu não me engano, e ele trabalha exatamente essa questão. O que as pessoas fazem com as informações que são divulgadas na mídia? O que essa pessoa enxerga, né? O que ela vê, por exemplo. Então, se a gente pegar a pesquisa de percepção pública da ciência, que foi agora em 2019, a gente vai ver ali umas coisas que você para e fala, poxa, isso está acontecendo em 2019? Ainda a pessoa acredita que o cientista é um ser que é dotado de dons naturais. Não, gente, né? O cientista é uma pessoa comum que toma água, janta, né? Vai no cinema. É uma pessoa comum, né? Então, indico também, caso vocês queiram saber um pouquinho mais como que a sociedade enxerga a divulgação científica, eu indico a percepção pública Estava até nas minhas referências, né? Percepção pública de ciência, que foi agora de 2019. Mais perguntas? Eu vou trazer aqui um comentário e daí depois eu tenho uma pergunta para uma outra pessoa que está do meu lado aqui, uma pessoa famosa. Ufa, não sou eu. Um comentário porque tem um dos escritórios da União Astronômica Internacional, é o escritório da Astronomia para o Desenvolvimento. E lá eles trabalham com a ideia de como a astronomia pode contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Eu recomendo para todo mundo sempre, quando tem as chamadas desse escritório, submetam, porque submeter um projeto ali é um exercício maravilhoso, porque eles montaram uma plataforma de uma certa forma que te instiga a pensar em como a astronomia pode contribuir das mais diversas formas para o desenvolvimento, né? Como, por exemplo, ter um astroturismo, né? Como que tu pode, através da astronomia, promover um turismo regional numa região onde tem um céu lindo, maravilhoso, né? Aqui em Bagé a gente, né, pode andar poucos quilômetros para sair da cidade, já tem um céu lindo, maravilhoso, né? Então são vantagens de regiões que podem ser exploradas e tudo mais. E é um processo, né? Tu não manda simplesmente o projeto. Tu manda, tu recebe retorno da equipe, daí depois tu devolve. Então, sempre recomendo muito exercitarem esse envio, porque só enviar já é um exercício bom demais. A pergunta que eu tenho para esse senhor que está do meu lado aqui na tela, não sei se para todo mundo ele está do meu lado, eu quero saber se as mídias do Planetário estão lá no seu site recomendado. Babado essa pergunta. Vou colocar já. Vamos lá. Bom, depois você me passa o link certinho.
Tem aqui mais um comentário da Magda. Parabéns, Cione. Na educação básica, precisamos de apoio para a divulgação científica para combater o desconhecimento de fatos históricos, naturais e outros assuntos ligados à astronomia. Opa, seguiu. Ah, não, agora veio da Andréia, ó. Os vídeos do Astrolab são muito utilizados pelos professores da educação básica, que sabemos que não foram formados para o ensino da astronomia. Como estruturar um texto de divulgação científica para auxiliar este público? Há necessidade de muitas adequações? Uau! Andréia, não estava esperando por essa, hein? Foi na jugular. Brincadeiras à parte. Andréia, eu sei que os professores da escola dela, que é uma escola aqui de Bauru, eles utilizam muito o Astrolab, ela divulga bastante. E, Andréia, na verdade, tem algumas peculiaridades, sim, do texto, mas não é impossível. O importante é que vocês, quando eu escrevo para alguém, da mesma forma que quando eu falo para alguém. Então, o que eu recomendo se os professores quiserem iniciar na escrita de um texto de divulgação científica, não coloque para os seus pares, não peça para os seus pares lerem. Peça para outra pessoa que é de fora. Às vezes eu peço para minha irmã ler, às vezes eu peço para... O Robson não está aí, né? Às vezes eu peço para o Robson dar uma olhadinha no meu texto, entre outras pessoas. Porque eu sei que essas pessoas, se estão fora, né? O Robson ainda está um pouquinho mais dentro, mas a minha irmã é uma pessoa que está completamente fora da área. A minha irmã ela é formada em serviço social, ela é assistente social. Então, é um mundo completamente desconhecido para ela. Se a minha irmã conseguiu compreender se está ok, vamos embora, eu mando para o professor e aí o professor vai refinando esse texto. Cione, essa palavra não está legal, troca por essa. Mas não é impossível, ele é possível. Apareceu mais um aqui agora, da Gleice. Fala um pouco sobre a experiência de vários profissionais envolvidos na produção e elaboração do Astrolab. Por exemplo, tu enquanto educadora, na relação com a educação em astronomia, o professor Rodolfo, mas também com astrônomos jornalistas, e que no fim mostra para nós a qualidade dos vídeos produzidos. Ok. Obrigada pela pergunta, Gleice. Bom, então essa relação, ela realmente é um diálogo. Eu não sei se vocês já viram aquela tirinha, olha eu com as tirinhas de novo, né? Das pessoas que gostam de conversar. E conversar é igual jogar bola. Você joga para uma pessoa, a pessoa te devolve a bola, né? E aí faz uma embaixadinha aqui, acolá e depois marca o gol. Mais ou menos isso. Há esse diálogo, há essa importância. Às vezes eu coloco uma palavra que ela é completamente fora do contexto. E aí o Felipe vem e fala assim, essa palavra aqui não tá legal, vamos trocar por essa? Ok. Aí o professor também, essa palavra aqui não tá legal, vamos trocar por essa outra? Ok, não tem problema nenhum. E o mais importante neste processo que eu vejo, tanto nos e-mails que a gente troca, sempre aquela dúvidas, críticas e sugestões são bem-vindas. Por quê? Há um processo, às vezes a gente pensa, tá atacando o professor Rodolfo fez a pergunta, tá atacando a pessoa. Não estou atacando a pessoa, eu estou refinando o texto, então é algo diferente. Então, por isso que é um diálogo. Junto à expertise de um, de outro, e aí eu produzo um texto, e esse texto ele vai ser refletido nos vídeos. Eu penso assim, seria quase impossível ter a qualidade do Astrolab sem o pessoal da TV Unesp. Eu vir aqui, passar os meus slides, falar, é uma coisa. Agora, eu produzir um vídeo é outra completamente diferente. É algo que foge completamente da minha expertise. Eu não tenho o domínio dessa produção. Então, por isso que é importante esse diálogo com o pessoal da TV Unesp. E é claro que não é só o Felipe. Há os câmeras, o pessoal do videografismo, o pessoal do designer. Há toda uma equipe ali por trás que dá a vida do programa. Né? Então, lá nos créditos finais do programa aparece certinho a equipe, quem participou, quem fez o quê, Antes de eu passar a palavra para o professor famoso, quero aproveitar o gancho, fazer uma pergunta. Ainda bem que estava no mudo o microfone dele agora, porque agora ele me xingou. A Unesp está esparramada por todo o estado de São Paulo.
E daí a TV fica aí em Bauru, que cursos que dão subsídio para a produção da TV Unesp ou para o Astrolab ficam aí em Bauru? Sim, então a TV tem, eu não sei se ela tem em outras cidades, realmente eu não sei disso, mas tem uma. Não, né, professor? Ela está começando agora a querer se espalhar. Parece que ela foi agora para Botucatu, mas a central mesmo é aqui em Bauru e só. Isso. E aí tem os cursos de rádio e TV e comunicação social, se eu não me engano. Que são os cursos da FAAC, aqui da Unesp de Bauru mesmo. Então, esses cursos, eles dão subsídios, né, para a TV, tem alguns estagiários e tudo mais. Professor, pode fazer a sua pergunta. Cione. Na verdade, é só uma complementação da resposta dela para a pergunta anterior, com relação à escrita do texto, né? Vale lembrar também que a maneira como a gente escreve um texto para leitura de um artigo, de um livro, é diferente de um texto que vai ser narrado, né, por um locutor, um narrador lá do documentário, né? Então, é um texto, uma linguagem diferenciada, né? Quando a gente escreve para alguém ler, é uma coisa. E quando a gente escreve para alguém escutar, né, é outra. É outra. Então, tem esse detalhezinho também, né? Quando acho que foi a Andréia que perguntou, depois a Gleice. Não, acho que foi a Andréia, né? Com relação perfeito. a como que escreve, né? Então, a gente tem que se lembrar disso também, né? Porque o ouvinte, ele não vai estar lendo, ele não vai ler aquele texto, ele vai escutar. Então, é muito importante também a gente pensar nisso na hora de elaborar a escrita, a redação. Perfeito, professor, bem complementado, porque eu pensei texto e eu pensei no script, né? E, na verdade, um texto de divulgação científica, ele é diferente do texto do Astrolab. Então, o texto do Astrolab é algo que será narrado. Então, ele começa geralmente ele vai começar com uma pergunta. Você sabia tal coisa? Não sei o quê. Aí ele desenvolve uma parte histórica e começa a desenvolver o tema. É bem lembrado isso. A André perguntou e eu pensei com a cabeça da produção do texto do vídeo, mas são coisas diferentes. Texto de divulgação científica, ele tem uma linguagem diferente da produção de um texto acadêmico, quando eu falo para os meus pares, e também tem uma diferença quando eu escrevo um texto que será narrado. Obrigada, professor. Tem mais uma aqui da Magda. Cione, já pensou em escrever e criar um material que tenha tirinhas sobre astronomia para a educação básica? Porque trabalho com material de tirinhas da Mafalda. Magda, já pensei em escrever, sim. É uma coisa que eu amo de paixão, tirinha, embora eu não saiba desenhá-las, né? Mas eu já pensei, sim. Inclusive tem os devaneios de Mupa, da revista Planetária, que eu adoro também. E eu sempre indico para a galera, estou sempre procurando tirinhas de ciência, porque alguém havia comentado ali em cima, né, que realmente faz toda a diferença numa apresentação, né? Você prende a atenção dos seus alunos e é algo que deixa a apresentação um pouquinho mais tranquila, menos pesada, né? Vamos dizer assim. Mais alguém tem uma pergunta? Se não tivermos mais perguntas, queria agradecer a Cione pela fala de hoje. E daí, aproveito já para chamar o spoiler da semana que vem. Gleice. Deixa eu ver se está aparecendo. Aí. Então, gente, já convidando para a semana que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre imaginação e criação no ensino de astronomia.
o que é esse tal de lúdico, né, na astronomia, se o lúdico é a maquete, né, que a gente faz no ensino fundamental, ou o lúdico é o quê, né? Se a gente pode fazer isso com crianças, adultos, qual é a idade, né, que a gente pode conversar sobre isso. Vai ser um pouquinho essa nossa fala, nossa conversa semana que vem, e já vou adiantar que não vai ser específico para crianças, né? Vai ser no geral, para o ensino geral de astronomia, seja no observatório, seja num planetário, numa sala de aula, numa educação informal também, que a imaginação e a criação ela está em todos os âmbitos, né? Em todas as esferas. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E as crianças, né? Vai ser um pouquinho mais o Dante na outra semana. Né? Então, só já chamando, convidando o pessoal, bem empolgada para esse bate-papo, para essa conversa. Né, o pessoal aí da Unipampa também. Muito bacana rever todo mundo e poder conversar com todos aí, né? É isso. Então, muito obrigado a todos. Deixa eu botar aqui minhas palminhas para a Cione. E nos vemos na próxima quarta-feira, então, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigada.